Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podem assentar-se. Esse texto, por mais que eu leia, e todas as vezes que leio, sempre me impressiona. E são várias as razões aqui. O apóstolo faz um apelo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quais foram os sentimentos que nortearam a vida, o ministério de Jesus aqui na terra? Aí o apóstolo está dizendo: vocês deverão ter o mesmo sentimento. Ele era Deus, encarnou, porque Deus é Espírito. Eu vejo uma descrição poética, quando o apóstolo Paulo, no versículo 7, diz: antes, a si mesmo se esvaziou, porque a grandeza dele não caberia num corpo humano. Tamanha a grandeza de Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, para servir, não para ser servido. E há muita gente no meio, dentro das igrejas, que querem, ou há muita gente que quer ser servida e não servir. E ele diz: tornando-se, a beleza poética que eu vejo é essa daqui, ó, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, porque Deus é Espírito. Então ele precisou se esvaziar, ser gerado no ventre de Maria, Jesus, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Maria ficou grávida pela palavra de Deus, engravidou. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Aí ele precisava de um corpo. Tamanha grandeza e o poder de Deus não caberiam num corpo humano, físico. Por isso ele se esvaziou, para ser reconhecido como gente, figura humana. Se humilhou. O quanto nós temos nos humilhado? Quanto? Se é que temos, o quanto? Até a morte. É uma humilhação, né, para Jesus. Sendo a vida, como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí teve que se humilhar para morrer numa cruz. Morte de cruz. Para atrair os pecadores no corpo dele. Para que morrêssemos para o pecado no corpo dele. E o que é que Deus fez diante da
humilhação e da humildade de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus humilha. Lúcifer se exaltou, se rebelou, foi humilhado por Deus. Humilhado. De querubim, de anjo da guarda, de estar no céu com Deus, foi jogado na terra e virou diabo, Satanás, a grande, a antiga serpente. Que humilhação. Mas Jesus se humilhou, Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Não há nome mais poderoso nos céus, na terra e debaixo da terra do que o nome de Jesus. Não há. É o nome mais poderoso. As pessoas às vezes gostam de ter amizade com pessoas importantes, com gente importante. Olha aqui, o nome mais poderoso é a pessoa mais poderosa. Não é o presidente americano, o homem mais poderoso do mundo, como a mídia passa a ideia, não é? O homem mais poderoso do mundo é Jesus. Não é o presidente americano e nenhum ser mortal. Mas é Jesus, porque ele venceu a morte. Ninguém consegue vencer a morte, mas ele venceu, porque ele é o Senhor da vida. E aí o apóstolo deixa uma recomendação aqui, que toda pessoa que tem juízo deve prestar atenção e pôr em prática na sua vida, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, lá em cima, nos céus, aqui na terra e até no inferno, debaixo da terra. Dobre o joelho. Humildade. Quando nós nos ajoelhamos, estamos nos rendendo. Porque uma pessoa ajoelhada, ela fica indefesa. Me rendo. Humildade. O soberbo não consegue fazer isso. O orgulhoso tem resistência. Mas o humilde se dobra. E confessa. Isso sempre me chama a atenção, porque é melhor a gente fazer isso aqui em vida do que ter que fazer depois, no último dia, no dia do juízo, sem salvação. Porque que vai dobrar os joelhos e que vai confessar que Jesus é Senhor, ninguém, nenhuma língua ficará sem fazer isso. Mas é melhor fazer aqui, em vida, que aí há salvação. Porque depois de morto não tem salvação para morto. Salvação é para os vivos. É para aquele que confessa. Morto não confessa. Não confessa. Aí na carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo... Romanos capítulo 14, no versículo 11, está escrito assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? Romanos 14, versículo 10. 10, eu falei 11, né? Versículo 10, perdão. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Por isso que eu disse que toda pessoa que tem um pouco de juízo deve prestar atenção e levar a sério o que está escrito aqui. Lógico que o mundo ímpio, aquele que não é regenerado, não tem prazer em Deus, nas coisas de Deus. Ele lembra de Deus quando a água bate aqui, daqui para cima. Aí ele clama por socorro, por misericórdia, pede oração. Mas a Bíblia está mostrando que é melhor dobrar os joelhos hoje
amanhã eu não sei se estarei vivo, hoje, confessar que Jesus é o seu Senhor, confessar que você crê na obra que Ele consumou na cruz e te atraiu no corpo dele, e dar louvores a Deus. Já pensou? O mundo não louva a Deus, mas no dia do tribunal vai ter que louvar, sem salvação. Aí é que está a diferença. Hoje, quem faz isso é o salvo, o regenerado, que é guiado pelo Espírito Santo. Mas no dia do tribunal não haverá salvação. A oportunidade da salvação é enquanto as cortinas não se fecharem. É antes da meia-noite. Eu fico com o meu computador lá ligado, né, trabalhando naturalmente, né, jogando, nem vendo nada que não seja útil. Aí vem aqueles flashes. O relógio da meia-noite. Já ouviram? Já viram isso na internet? À noite nós vamos falar sobre isso, porque a matéria dessa semana ele ficou assim, ó, semana inteira. A grande catástrofe que vai abalar o planeta, e não muito longe. Não falta muito tempo. E de acordo com os cientistas, é da ciência, por quem gosta da ciência, os cientistas estão trabalhando nisso há muitos anos. Desde Albert Einstein, eles vêm trabalhando nisso, observando o relógio. E segundo eles, faltam alguns segundos para meia-noite. O que tem a ver? Meia-noite. Tem alguma coisa a ver? Tem ou não tem? Biblicamente. Tem? O noivo, à meia-noite, vai bater na porta. À meia-noite. Faltam alguns segundos. Segundo a ciência, porque aqueles que rejeitam a Bíblia e não creem, eles não têm nada, não sei, não posso afirmar de Deus, mas é ciência. O mundo passará por uma grande catástrofe. Tem previsão bíblica para isso? Tem? Tem. Uma grande catástrofe. Tem. Só não sabemos o dia, não é? E a hora. Mas a ciência está dizendo que faltam alguns segundos. Então, o assunto é sério e não estaríamos aqui se não fosse sério o assunto. Mas, lido o texto bíblico, eu quero falar sobre a cruz de Cristo simboliza obediência. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência. Não fugindo do escopo, da visão, do objetivo, da proposta de que Saul foi desobediente. Ainda, enquanto o Espírito Santo mandar, inspirar, nós vamos tratar desse assunto. Vejam o que Jesus disse aí, e foi registrado por Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguns pensam que a cruz é a vida difícil, sobrecarregada. A minha cruz está muito pesada. São os problemas do dia a dia. Mas não é. É a cruz de Cristo mesmo. Naquela onde Ele nos atraiu no corpo dele, nós fomos crucificados com Ele. Outros têm na cruz a imagem de sofrimento e sacrifício. Quanta gente, né? Seita, entidade, crenças religiosas, onde as pessoas se flagelam, autoflagelam. Coitadinho de Jesus, sofreu naquela cruz. Foi muito sofrimento. Mas ele sofreu por uma causa. Por nós. Para nos dar vida. Para nos dar salvação. Este versículo, símbolo da cruz, aponta para a obediência.
você pode viver uma vida de autonegação e sacrifícios. Vou retalhar meu corpo, autoflagelar, como penitência, como sacrifício, para me purificar. Você pode viver uma vida de autonegação e mesmo assim não seguir a Cristo, não ser obediente a Cristo. Na verdade, você pode escolher o sacrifício, a autonegação e mesmo assim estar em rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus. O foco do que Jesus está dizendo é obediência. E a única maneira pela qual podemos obedecer é tomando a nossa cruz. Estou crucificado com Cristo. Porque sem morrer para as nossas próprias agendas, para o eu, para os nossos desejos, teremos um confronto direto entre a vontade de Deus e a nossa vontade. A gente vai estudando, pesquisando, lendo, aprendendo e vendo pela Bíblia que nós temos uma vontade. Jesus ele tinha a própria vontade. Ele disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lá no Getsemane, a agonia. Minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível, passa de mim esta morte de cruz, este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é muito maior do que a gente pode imaginar. Tudo que Deus tem preparado para nós, Ele já executou. Efésios 2:10. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou, para que andemos nelas. Aí a gente não vai atrás e não descobre quais são estas boas obras. É o passo. Vou dar um passo, ele abre. Dou o segundo, ele abre mais. E assim não tem fim, porque o céu é o limite. É o limite. Vamos ver aqui este homem que foi falado aqui na abertura da escola, que era Saulo de Tarso. E Jesus trocou o nome dele para apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 em diante, ao 11, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, porque nós viemos do barro, do pó, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que alguém não pense que é aquilo que não é, que tem aquilo que não tem, que sabe, quando na verdade precisa aprender muito. Então a excelência do poder não é minha, não é nosso. Em tudo somos atribulados, em tudo. Porém, não angustiados. Interessante que eu digitei aqui e os nãos ficaram assim na mesma coluna, sabe? Agora que eu estou observando. Não. É atribulado? Sim. Não angustiado. Perplexo. Fica assustado diante das coisas do dia a dia da vida? Sim. Porém, não desanimados. O que Jesus disse lá no capítulo 16, versículo 33 de João? Quem lembra? No mundo passais por, mas tende desânimo, que vocês vencem o mundo. Prestem atenção. O que é que está escrito na Bíblia e como
nos comportamos. No mundo passais por aflições. O apóstolo Paulo está dizendo, ficamos perplexos, porém não desanimados. Passais por aflições, mas tende bom ânimo. Não desânimo. Bom ânimo. Não é qualquer ânimo. Eu estou animado. Eu estou animado. Não. Bom ânimo. Eu gosto da Bíblia por isso. Ela não me esconde nada. Nada. Jesus nos preveniu. Olha, não é porque agora vocês acreditam que eu vou à cruz atrair vocês no meu corpo, dar uma nova vida, viver em vocês, o Espírito Santo passará a habitar em vocês, que vocês vão viver uma vida. Não! Começa agora uma batalha. Não, mas então eu não quero. Se é para começar uma batalha, uma guerra espiritual, eu não quero. Pois é, então continue morto para Deus. E o destino será o lago de fogo. Mas nessa nova vida em Cristo, e nesse mundo cheio de tribulação e de aflições, Ele garantiu estar conosco e em nós todos os dias. O nome mais poderoso que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Perseguidos, versículo 9, porém não desamparados. Eita, perseguição. Perseguição. E falam da gente. Interessante, né? Quando você começa a subir os degraus da escadaria da vida, os que não querem te acompanhar ficam para baixo, para trás, e falam de você. Incomoda. As pessoas ficam incomodadas. As pessoas têm receio, têm medo do novo. Mas eu vou. Você vai comigo? Vamos juntos. Se não vai, você fica, mas eu estou indo. O cântico aí que as crianças cantam, né? Caminhando, vou para Canaã. Papai não vai? Não me impeça, papai, eu vou. A mamãe não vai? Não me impeça, eu vou. O marido não vai? Não me impeça, eu vou. A mulher não vai? Não me impeça, eu vou. Para Canaã tem um foco, tem um rumo, tem um horizonte, tem um norte. Eu vou. Aí os que não vão ficam incomodados. Incomodados. E alguns até dizem que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Eu não vi na Bíblia que eu possa ser capaz de impedir a ação do Espírito Santo e a vontade de Deus. Não vi isso na Bíblia. Pelo contrário, eu vi que a vontade dele prevalece. Prevalece. Não é a minha, é a dele. Eu não sou capaz de impedir ninguém de fazer qualquer coisa. Mas Deus pode. Deus faz. Porque é a vontade dele que prevalece. Não é a nossa. Abatidos, porém não destruídos. Está destruído? Não. Eu li essa semana, num dos livros aí, uma frase tão bacana. O fracasso jamais me assustará, porque eu fui programado para ter sucesso e não fracasso. O dia que cada um de nós parar para pensar, e eu estou preparando, ensaiando uma mensagem sobre isso. Por que Jesus é a cabeça da igreja? A Bíblia não poderia dizer que Jesus é a boca? Poderia dizer que Jesus é as mãos, os pés que andam? É a cabeça. Quando nós nos dispusermos a entender o que isso significa, o que é que tem na cabeça, do que é que Deus nos dotou do poder, dessa força chamada mente, cérebro, cheio de energia. Para entender bem e ilustrar, a questão é mais ou menos assim. O cidadão comprou uma gleba de terras e mudou para lá com a família.
mas vivia uma vida miserável porque a terra não produzia nada. Era muito ruim. Trabalhava duro, plantava e não colhia e não dava nem para a subsistência. Resolveu vender. Não, vou vender. Como é que eu vou viver aqui? Não é? Não dá. Mas o comprador já tinha feito uma sondagem. E ele sabia que embaixo daquela gleba de terra tinha uma jazida de ouro. E ele comprou. E arrumou a vida. Não só dele, mas da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Porque ali tinha uma jazida de ouro. Só que o vendedor ficou em cima da terra vivendo uma vida miserável. Porque ele não sabia que ali ele estava em cima de uma jazida de ouro. Assim é a vida. Deus nos dotou de capacidade, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, que Ele dá todos os dias. A jazida de ouro está aqui, ó. E as pessoas vivem como miseráveis, porque não descobriram ainda. Deu para entender? Ficou claro? Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Então aqui nós temos duas bases, dois princípios, dois fundamentos. Ou eu permito que a vontade de Deus sobrepuje, prevaleça na minha vida, ou eu vou lutar para que a minha vontade prevaleça. Qual que é melhor? Vou fazer opção pela primeira, para que a vontade de Deus prevaleça, para que eu não resista, levando sempre no corpo, para que também o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou a vida de Cristo, ou o eu. E eu li um livro recentemente. Sabe quem é o seu pior inimigo? O eu. É o pior inimigo. É o eu. Os nossos inimigos não são externos, são internos. Este é o pior inimigo. É por isso que o apóstolo Paulo diz aí na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19 ao 21, ele escreveu assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é para me deixar no estado que eu vivia antes, não. É para implantar em mim a natureza divina, um novo coração, a nova vida, uma nova visão, um novo linguajar, para que haja esperança, bênção, cura, prosperidade, para que sejamos prósperos na vida. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A morte dele não valeu nada para mim, porque se eu continuo pautando a minha vida naquilo que eu acho, que eu penso, que eu imagino, a morte de Cristo não tem eficácia, não tem valor para mim. Mas se a minha vida é norteada e pautada pela condução da palavra do Espírito Santo, então a morte de Cristo não foi vã, mas produz os efeitos na minha vida. Aí ele diz no versículo 11, né? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte pela causa ou por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou a minha vontade, ou a vida de Cristo. A vida de Cristo
A condução, ser guiado pelo Espírito Santo, me faz andar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a minha própria vontade. E eu vou perguntando para Deus, perguntando e me dispondo. Eis-me aqui, Senhor. E Ele vai me conduzindo. E Ele tem muita coisa para revelar, para mostrar. Mas nós limitamos, né? Colocamos limites. Não, até aqui está bom, Senhor. Eu não quero aprender mais nada, né? Não, estou satisfeito. Oh, misericórdia. Como diz o pastor Ivaldi, nós não podemos ficar fazendo peso sobre a terra. Não podemos. Estamos aqui para testemunhar da grandeza e do poder de Deus, da obra de salvação, da vida eterna. E como nós não somos 100% espirituais, temos um corpo físico e temos uma alma, então devemos nos ocupar também das outras áreas da vida, né? Se não entregarmos nossas vidas, encontraremos uma maneira de realizar a nossa própria vontade. E prestem atenção. E até usaremos a Bíblia para nos justificar. Como eu fico impressionado e observando as pessoas que copiam os textos da Bíblia. Mas não vive aquilo não é realidade na vida dela. Eu teria até vergonha de fazer isso. Mas eu estou pregando uma coisa, ensinando uma coisa que eu não vivo. Que na minha vida não é real. Eu não tenho cara para isso, não faria isso. Cristo vive em mim. Pare, reflita sobre o seu comportamento e as suas atitudes, para depois dizer se Cristo de fato vive em você. O papagaio fala que Cristo vive nele. Você treina, ele fala. Mas não vive. O sacrifício bíblico foi utilizado por Saul no seu desejo de sacrificar animais como ofertas para Deus. Eu vivo assim, do meu jeito, do meu modo, mas eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vou à igreja, eu vou à missa, eu vou ao culto, seja lá onde for. Eu estou fazendo a minha parte. E essa cantiga é o coro do diabo. Do diabo. Saul foi desobediente à direção de Deus. Seguiu os impulsos dos seus desejos e não a obediência à palavra. E a cruz de Cristo é símbolo de obediência. O culto a Deus inclui a desobediência? Não. Se incluísse, Satanás receberia a glória. Ele foi desobediente, ele se rebelou contra Deus. Ele é aquele que deu origem à rebelião. Aí o primeiro livro de Samuel, texto que nós iniciamos essa série de reflexões sobre obediência. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Quando Samuel, depois da desobediência de Saul, Samuel disse para ele assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Agora vamos pensar no comportamento, nas atitudes daqueles que se dizem cristãos. Não estou falando do mundo, estou dizendo daqueles que se dizem cristãos. Vamos ver o que é que o profeta Isaías escreveu no capítulo 66. No capítulo 66, nos versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra
o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis? Me edificaríeis vós? Vamos pensar aqui, ó. Deus está sentado no trono, céus. Os pés dele na terra. Ele criou tudo. Vamos construir uma casa para o Senhor. Vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Essa é a visão do meio religioso e até de alguns, para não dizer muitos, que se dizem cristãos. E Deus está perguntando: o que você vai fazer por mim e por mim? Que casa me edificaríeis vós? E qual seria, e que lugar seria do meu descanso? A minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Há muita gente pretensiosa que acha que pode fazer alguma coisa para Deus, enquanto o que Deus quer é que sejamos obedientes à sua palavra. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu habito no céu, ele é o meu trono, eu fiz a terra, ela é o estrado dos meus pés. Eu sou maior do que vocês são e até mesmo capazes de pensar. Eu sou Deus. Então vamos prestar atenção. Porque aqui eu separei algumas coisas que às vezes a gente não para pensar. Estão aí diante dos nossos olhos e a gente às vezes não dá a devida atenção. Falando sobre o poder de Deus. Talvez você tenha um vislumbre da graça maravilhosa e da glória de Deus. Tem até uns lampejos, uns vislumbres. Temos um cântico muito bacana, né? Maravilhosa graça. Ele criou a terra e criou todo o universo. Ele posicionou as estrelas com seus dedos. A maioria de nós não compreende a amplitude do universo, não tem noção. A maioria não tem. Como também não tinha e não tenho de muita coisa, porque é muito para a nossa cabeça, é muito. Mas para que tenhamos a ideia do poder de Deus na criação, a ciência comprova. Então, aqueles que não acreditam na Bíblia, não creem em Deus, a ciência comprova que a velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. Um segundo, 300.000 quilômetros num segundo, a velocidade da luz. Isso representa aproximadamente 1.150 milhões de quilômetros por hora. A velocidade da luz. O que isto significa, se quisermos fazer comparações? Só para a gente poder entender, porque é muita coisa, não é? Para a nossa cabeça. Os aviões modernos voam aproximadamente a 800 quilômetros por hora. 800. A média. A Lua fica a aproximadamente 380.000 quilômetros da Terra. Aquele astro que a gente vê à noite, bonito, não é? Que Deus criou. 2 grandes luzeiros, um para alumiar o dia e outro para alumiar a noite. 380.000 quilômetros da Terra. Se viajássemos até a Lua de avião, voando 800 quilômetros por hora, levaríamos 20 dias nesse trajeto.
Mas a luz viaja até lá, a luz, em 1,3 segundos. Segundos. Isso é ciência. Estatística, comprovado. Dou até a fonte se vocês quiserem. Continuemos a reflexão sobre o poder de Deus. O sol, o outro grande luzeiro. E é interessante porque a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. O sol fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. Pertinho, né? Pertinho. Para chegar ao sol de avião, se fosse possível, voando a 800 quilômetros por hora, a sua jornada demoraria mais de 21 anos. 21 anos para chegar lá, de avião. A gente cruza aqui o Atlântico, né? Vai para o outro lado, para a Europa, por exemplo, com 10 horas de voo. Né? Saindo daqui, de baixo, claro, da nossa região. Né? Quem sai lá do norte ou das outras partes aí da América, do continente, fazem o trajeto mais rápido. Só sobre o oceano, eu já fiz a conta, calculei, o avião sobrevoa 4 horas. Ar lá em cima e mar embaixo. Não é? Então embarca nele crendo na vida eterna. E senão, se cair, você não conta a história para ninguém. 4 horas. Isso quando ele pega lá em cima no Rio Grande do Norte, né? E faz a travessinha assim, e sai no norte da África. Aí depois, é o mais curto. Aí já entra na Europa. 4 horas sobrevoando o oceano. Aí você vê no radarzinho lá, tudo azul lá embaixo. Imagine-se voando por todo esse tempo ao longo de 21 anos, sem parar, para chegar até o sol. Para aqueles que preferem dirigir, seriam precisos aproximadamente 200 anos. 200 anos. Sem nenhuma parada para descanso. Mas a luz só leva 8 minutos e 20 segundos para viajar do Sol à Terra. 8 minutos. Já está iluminando e aquecendo a Terra. Poder de Deus. Poder de Deus. Aí no universo. Outra informação igualmente importante para percebermos a dimensão do poder de Deus. A estrela mais próxima da Terra fica a 4,5 anos-luz da Terra. A mais próxima. A gente olha para o céu e vê o céu estrelado e não sabe, não imagina, não consegue imaginar a dimensão da grandeza do poder de Deus. E ele colocou lá, e a Bíblia diz que ele conhece cada uma pelo nome. Ele pôs nome em cada estrela. Para chegar até a estrela mais próxima da Terra de avião, seriam necessários aproximadamente 53 bilhões de anos, a 800 quilômetros por hora. Isso significa 53 com 9 zeros atrás. Bilhões. 1.000, milhão, bilhão. Mas a luz chega até lá em apenas 4 anos e meio. A luz. A estrela comum que você pode ver a olho nu fica de 100 a 1.000 anos-luz de distância. Não dá para calcular a quantidade de tempo que levaria para um avião chegar até ela. Mas pense nisto. A luz viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo leva 1.000 anos para chegar à Terra. Isso significa que existem estrelas que você vê à noite
cuja luz emanou delas, nos dias do reinado do rei Ricardo da Inglaterra. Depois de 1000 anos já chegou aqui. A luz. E ela tem viajado à velocidade de 1.150 milhões de quilômetros por hora. Pequeno o universo, não é? Pequeno. E quem fez este universo é maior do que ele e mais poderoso do que ele. Vejam porque Jesus se esvaziou. Como é que essa grandeza toda caberia num corpo físico, humano? Se esvaziou. Vamos expandir ainda mais para alargar as fronteiras. Em meados dos anos 90, o telescópio espacial Hubble da NASA enviou imagens de galáxias que estavam a 7.000 anos-luz de distância. A nossa mente não pode sequer compreender distâncias como esta. Não dá. Bilhões de anos-luz. Eu ouço, processo, mas não tenho nem noção. Você está conseguindo ter um vislumbre maior do poder e da glória de Deus? Da grandeza de Deus? Diante disso fica a pergunta do Senhor, através do profeta Isaías: que casa me edificaríeis vós? Que casa? Deus coloca essas estrelas no lugar com os seus dedos. Todo o universo não pode contê-lo. No capítulo 40, Isaías capítulo 40, no versículo 12, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, que recolheu a terça parte de um efa, na terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e pode ser a nação mais poderosa do planeta. Aos olhos de Deus, um pingo caindo num balde. E como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. A partir deste contexto, veja a pergunta que Deus fez através do profeta Isaías: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Deus estava dizendo: eu sou Deus. Considerem a minha glória, a minha capacidade e o meu poder. O que você pode acrescentar ao que eu faço? E outra forma de dizer isto é: o que vocês acham que podem fazer por mim? Este é o recado de Deus. E o rei Salomão, no final da vida, uma vida plena e próspera, chegou à seguinte conclusão. Vejam aí Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará
eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Temor do Senhor é o princípio, o começo da sabedoria. Não é dizer que você é sábio, não. Está começando, aprendendo a ser sábio. É o começo. Há uma grande diferença entre as obras que nós fazemos e as obras que Deus faz. Quando Deus faz, nada pode ser acrescentado. E nada pode ser subtraído. Em oposição, vejam o que o salmista escreveu no Salmo 127, versículo 1. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele edifica, ele constrói. Por meu intermédio e pelo seu intermédio. Ele usa a mim e usa a você. O texto lido aqui na abertura da escola, Atos capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso para apóstolo Paulo. O que é que Jesus disse para Ananias? Todo receoso, trêmulo, com medo, apavorado. Ananias, vai lá. Sabe por quê? Este aí é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome perante reis e gentios de toda a terra. É um instrumento. É isso que nós somos nas mãos de Deus, um instrumento. Deus opera por meu intermédio e pelo seu intermédio. Os anjos até que gostariam de servir a Deus aqui na terra, os anjos, e fazer o trabalho de evangelização. Mas eles são os nossos assistentes espirituais, os anjos. Assim como eles confortaram e consolaram Jesus, serviram a Jesus, os anjos. Mas eles não podem fazer esse trabalho, porque esse trabalho Deus confiou ao homem regenerado, reconciliado com Cristo, para levar a mensagem. Olha, a cruz me passa uma mensagem. Qual? Simboliza a obediência. Não adianta você decorar e sair falando igual o papagaio que está crucificado com Cristo. É preciso estar mesmo. E Cristo viver em você mesmo. O Espírito Santo guiar você mesmo. Para fazer a diferença. E é o que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Amém? E amém.